nós queremos dar continuidade àquilo que iniciamos na quinta-feira passada. Você esteve aqui na quinta-feira passada? Amém ou misericórdia? Gostaria muito de te ver nessa próxima quinta-feira, dia de culto da nossa igreja. Nós estamos falando sobre a improbabilidade da graça, algo que é improvável, algo que não é dentro do nosso esquema de planejamento, algo que vai além, algo que transcende, algo que substitui o racional. E diante disso, quero ler contigo o texto de Josué, capítulo 2, versos 1 a 7. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. E eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu nem sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós oramos porque confiamos na sua atitude, na sua providência. É por meio dessa providência, Deus, que esperamos que o Senhor fale à sua igreja. Usa, Deus, a minha vida, torne entendível a tua palavra, alcance os corações, só para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Conta-se uma história durante a Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, para ser mais preciso, que um grupo de moradores de uma pequena aldeia na França dedicou secretamente a esconder soldados. Nós falamos sobre isso. Vocês lembram disso? Na quinta-feira? E esses soldados esconderam pessoas em secreto. E em secreto ficou até passar a guerra. E aquelas pessoas que foram colocadas, guardadas, revelaram que aquela família ali tinha dado a eles a oportunidade de viverem mais anos de vida, porque eles foram poupados pela ação de uma pessoa. Eu falei isso na quinta-feira. E hoje eu quero exemplificar biblicamente qual é ou qual foi essa pessoa. Nós estamos falando de Raabe. E eu também desejo meditar contigo numa segunda grande verdade. A primeira grande verdade falamos quinta. E agora nós iremos falar sobre a segunda grande verdade. A primeira foi que uma graça age secretamente. E agora, uma graça que age por meio de uma mulher estrangeira numa terra inimiga. O texto diz: foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. O texto identifica Raabe como literalmente uma mulher prostituta. O uso direto dessa expressão, sem nenhum eufemismo, sem passar a mão na cabeça,
corrobora, traz a indicação que as Escrituras Sagradas não encobrem a realidade vergonhosa de sua profissão. Abra um parênteses. A Bíblia não está apoiando essa profissão, mas estava descrevendo, estava mostrando o que ela fazia de sua vida. Jericó, uma cidade murada, estrategicamente posicionada no Vale do Jordão, representava o primeiro grande obstáculo à conquista. Sabe muito bem que Deus tinha prometido a Abraão esta terra, Deus tinha falado com Moisés e chamou Josué para ser aquele que entraria com o povo de Deus por dentro de Jericó. Então, esta queda de Jericó não seria um impacto militar, não seria um impacto psicológico, mas a providência da graça de Deus dada ao seu povo. O fato de Raabe ser cananeia e prostituta a coloca num extremo extremamente oposto a qualquer expectativa humana de ser escolhida por Deus. Nós temos conceitos, nós temos pré-conceitos, nós temos pensamentos, mas Deus vai muito além daquilo que nós somos e o que pensamos. Se porventura pudéssemos escolher pessoas para entrarem no céu, eu tenho certeza que nós não escolheríamos, se vivêssemos na época de Raabe, não escolheríamos Raabe para ser moradora do céu. Por isso que nós estamos falando dessa graça improvável. Olhamos e rotulamos pessoas por aquilo que as pessoas fazem. Não estamos validando o pecado. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, no qual nós fazemos parte desse grupo. Nós somos pecadores. Olhamos para o erro do outro e esquecemos que a nossa vidraça, como telhado de nossa vida moral, também é de vidro. Gostamos muito de olhar e acusar, mas o Senhor é aquele que olha e perdoa e dá nova chance. Cá entre nós, você pecou hoje? Precisa falar não, mas pecou. Eu vi o prato de alguns irmãos no almoço de hoje. Ah, queridos, todos nós somos pecadores. Estamos afastados da graça de Deus, mas o Senhor, que morreu, e morte de cruz, fez isso por amor a mim, a você e a todos aqueles que reconhecem a sua graça, inclusive a Raabe. Não somos melhores do que ninguém. Nós somos iguais. O que faz a diferença na minha vida, na sua vida, chama-se Jesus, o Cristo. Bruce Walker disse o seguinte: Raabe é um lembrete de que a graça de Deus não se limita a fronteiras étnicas, nem se restringe a passados moralmente aceitáveis. Deus é o Deus que muda o nosso futuro e perdoa o nosso passado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é uma criatura armengada, não. É uma nova criatura. É uma criatura transformada no seu pensamento, no seu coração, nas suas atitudes, no seu repensar, no seu reagir. Quando falamos que somos nova criatura, estamos dizendo que o Senhor provou o seu amor por nós, nos dando uma nova chance. Se você fosse escolher a sua vida para entrar no céu, você escolheria realmente? Você olhando para tudo que você faz, e eu falo para mim também, para tudo que eu faço, teremos moralmente o credenciamento para entrar no céu? Eu digo com sonoro não.
Claro que não. É a cruz de Cristo. A cruz de Cristo que já estava vislumbrando com a sua sombra da graça na vida de Raabe. A cruz de Cristo faz a diferença em nós. A hospedagem dos espias em sua casa, situada no muro, no verso 15 diz, também tinha uma função prática. Facilitaria então a fuga, estaria reduzindo as suspeitas, já que casas, infelizmente de prostituição, em lugares de entrada e saída frequentemente de estrangeiros. Eles eram estrangeiros, eles entravam ali, saíam. E os espias entraram na casa de Raabe e ali ficaram escondidos. Não era algo anormal a movimentação. Na cultura do antigo Oriente Próximo, prostitutas eram marginalizadas socialmente, mas não eram invisíveis de forma econômica. Elas muitas vezes conheciam informações estratégicas por viverem com viajantes, mercadores, soldados, o que implica que porque a casa de Raabe foi o primeiro ponto de parada dos espias e o momento onde o rei de Jericó queria saber sobre notícias, ele mandou com que os seus soldados fossem aonde? Na casa de Raabe. A ideia é que ali, além de ser um antro de atos pecaminosos, também era um compêndio de informações. A presença de uma mulher estrangeira, moralmente questionável, como personagem central dessa história, já cria uma tensão teológica. Não é diferente? Não é estranho? Ver uma mulher com uma vida improvável, uma vida moralmente questionável, ser um elemento de destaque numa história? O Deus Santo está movendo o seu plano de redenção por meio de alguém que aos olhos humanos seria totalmente improvável. O encontro com Raabe aponta para a graça inclusiva e transformadora de Deus. Volto a dizer, Deus não estava aprovando a conduta de vida de Raabe, mas Deus amava Raabe. Como Deus também nos amou, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos acabando uma campanha de missões. E o que é missões? Não é falar do amor de Deus? Sou eu que escolho quem deve ouvir? Não, eu preciso falar a todos. E Romanos 10:17 fala isso. A fé vem pelo ouvir. A sua fé nasce do que ouviu sobre o Senhor. Raabe, de alguma maneira, lá em Jericó, ela ouviu dos feitos maravilhosos do Senhor na vida do povo dele, libertando do Egito, mantendo o povo no Egito, dando provisão, dando proteção, dando vitórias, fazendo que o nome do Senhor fosse glorificado, exaltado, e todo esse relato, de alguma maneira, chegou aos ouvidos de Raabe. Ela crê não por tradição familiar, não era a religião dos seus parentes. Porque meu pai, minha mãe, os meus tios, toda a minha família segue uma religião, então eu tenho que seguir. Não foi isso que Raabe fez. Olhe para o texto. E ela não fez por obrigação cultural, não era cultura de Jericó. As cidadelas cananitas não tinham essa cultura de exaltar o grande El Shaddai. Não tinham. Ela ouviu falar dos feitos maravilhosos de Deus e creu no Senhor. Pipe diz o seguinte: Deus não está limitado por nossos pecados passados para determinar o nosso futuro. Ele é soberano para transformar
prostitutas em princesas, estrangeiros em cidadãos do reino. Irmãos, o Senhor nos amou antes de tudo. O Senhor te amou antes de tudo. Nós estávamos mergulhados no lamaçal do pecado, e a Bíblia afirma que o Senhor nos vivificou, nos deu vida. Estávamos mortos em nossos delitos, mas o Senhor trouxe vida. Por que Ele trouxe vida? Porque Ele nos ama. E como Ele fez isso? Com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Reconheça esse favor, viva por esse favor. Essa escolha ecoa outras narrativas bíblicas, não é algo isolado, onde a graça de Deus atua fora do círculo esperado. Ruth, a moabita, foi alcançada pela graça. O texto diz, dá uma lida no texto de Ruth. Nós podemos dizer também que Naamã, o sírio, uma nação inimiga, um homem improvável, foi alcançado pela graça de Deus. E o que dizer da grande passagem de João capítulo 4, da mulher samaritana, um povo inimigo dos judeus? É o Senhor da graça improvável. E aí o que acontece com tudo isso? O que isso implica na pessoa de Cristo? Muito. Ao ler o texto de Mateus capítulo 1, verso 5, você vai perceber que Raabe aparece ali como parte de uma genealogia, sabe de quem? De Cristo. O Messias, o Santo dos Santos, se encarna numa linhagem marcada por histórias de escândalos e de improváveis. O Senhor, o Todo-Poderoso, Deus Santo, aquele que estava sendo reprovado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos, pelos zelotes, porque ele se envolvia, ele estava perto de pessoas chamadas de pecadores, e ele diz: eu vim para aqueles que precisam, não para aqueles que não precisam, porque um médico vem para aqueles que são doentes. O pecado é a doença da sociedade, mas Cristo veio para nos dar vida e vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Irmãos, nós olhamos de lado. Nós temos, como eu falei, nossos conceitos e preconceitos. Amar os atos pecaminosos não é o convite da graça, mas amar o pecador é o convite da graça. Pregando o Evangelho, não parte dele, mas todo ele. Pregar o Evangelho na sua totalidade, dizendo que há uma necessidade de mudança de vida, de transformação. Essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade. E essa história toda, isso revela que a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas para os chamados, entre aspas, bons, mas especialmente para os que reconhecem sua necessidade desesperada da graça. Por que desesperada? Se o rei de Jericó descobrisse que Raabe estava escondendo 2 espiões, o que iria acontecer com Raabe? Me diga. Iria o quê? Morrer. Então ela estava provando a sua fé ao ponto de entregar a sua vida por ela. Será que nós estamos prontos para morrer por aquilo que nós cremos? Esse é o convite também desse texto. O convite está ali nas entrelinhas, porque Raabe, ela pagou o preço. Ela disse que aqueles homens não estavam ali, mas estavam. E aquela mentira, não que Deus tinha aprovado mentira, não é isso também, mas aquela atitude fez com que os espias fossem preservados. O saudoso pastor Tim Keller, certa vez disse o seguinte: o Evangelho não é que os bons são salvos, mas que os maus, pela graça, são aceitos, transformados e enviados. É transformação de vida. Transformação. É aquela grande expressão do texto bíblico, metanoia, mudança radical de mente.
Eu não posso viver da mesma maneira porque algo aconteceu. Algo improvável aconteceu, a graça do Senhor me alcançou. Eu não sei qual seria a pessoa mais famosa do mundo nos dias de hoje. Você poderia me ajudar? Qual seria a pessoa mais famosa do mundo hoje? Presidente dos Estados Unidos, talvez? Pode ser. Ou um jogador de futebol? Não sei. Mas vamos falar que Donald Trump, gostou do meu pronunciamento aqui, da minha... Trump, chegasse aqui na igreja, ou chegasse na sua casa, melhor dizendo, chegasse na sua casa, hello, aí começasse a conversar contigo, você gastasse o seu inglês, e aí eu perguntasse para você, como que foi o seu dia? Antes de eu perguntar, você iria falar, pastor, você não sabe o que aconteceu. Donald Trump chegou na minha casa, conversou comigo, estava comigo. Irmãos, isso seria algo impactante, você nunca esqueceria dessa história, sim ou não? Mas alguém, muito mais importante, eternamente mais importante do que Trump, chegou na sua casa, na casa da sua vida, da sua alma, chama-se Jesus o Cristo. E porque isso não causa um impacto em toda a história da sua vida, porque isso não causa impacto em toda a história da minha vida, eu preciso falar desse impacto todos os dias da minha vida, porque a minha alma foi resgatada do império das trevas, não por mérito, mas por graça. O Evangelho não é que os bons são salvos, nós não somos bons. Ah, pastor, eu sou uma pessoa boazinha, mexe contigo para tu ver só. Cutuca você, cada um tem uma onça aqui dentro, cutuca com vara curta, está tudo bom até, vamos mudar de assunto, né? Algumas aplicações ainda mais práticas, não subestime o alcance da graça, não subestime, não subestime. Deus pode salvar e usar pessoas que você jamais imaginaria. A Bíblia chama de Ciro, um general, um ditador, um homem de uma nação estrangeira, de meu ungido. Para quê? Porque, para a graça de Deus, porque o Senhor comanda todas as pessoas. O Senhor, Ele faz com que a graça dele alcance os improváveis. Não permita outro elemento, não permita que o seu passado defina seu futuro. A fé, guarde isso, a fé em Cristo reescreve histórias quebradas. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa quem você era, não importa o seguinte, quem está na sua vida a partir de então, é Cristo, o restaurador de nossas almas. É Ele, o motivo maior de tudo, é Ele que reescreve toda a história quebrada. Tudo aquilo que aconteceu, o Senhor é o que restaura as nossas vidas para a glória do nome dEle. Não importa o que aconteceu, não importa se a sociedade te olha de um jeito, porque para a sociedade sempre a pessoa vai ser marcada. Porque a sociedade inventou uma expressão ex. Quem é fulano? É um ex-alcoólatra, é um ex-bandido. É um ex-presidiário, mas para Cristo não existe ex, existe uma nova criatura. Mas nós somos pessoas desconfiadas. Nós somos pessoas que cremos no poder de Deus em nossa vida, mas não cremos no poder de Deus na vida dos outros. Mas pastor, isso não é normal? Infelizmente, não deveria ser, mas é. Quando Paulo foi brabo, a Bíblia diz que era chamado de besta indomável, fera. Paulo era um perseguidor ferrenho daqueles que estavam no caminho, porque assim expressavam aqueles que confiavam em Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que ele arrastava pelas ruas, ele adentrava
as sinagogas puxavam, levavam para serem julgados. A Bíblia diz que ele contemplou pessoas sendo mortas a pedradas. Diz o texto que ele estava ali, olhando a situação de mártires, pessoas que morriam por causa do Evangelho. Em um momento determinado, Cristo aparece para uma pessoa improvável. E literalmente, ele cai do cavalo, fica cego, mas os ouvidos da alma dele são abertos. E ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E há uma mudança na vida dele. E essa mudança é tão profunda que ele deixa de comer. Ele não consegue comer por 3 dias, porque ele foi assombrado por esta grande verdade, ele foi impactado pela verdade do Evangelho, porque existe um Cristo ressurreto, o Deus Todo-Poderoso, que se apresenta aos improváveis. E aí o que aconteceu? Paulo foi restaurado, a sua vida foi transformada. Ele chegou perto dos discípulos de Cristo, Pedro, Tiago, João, a turma toda. E os discípulos não acreditaram que ele tinha sido transformado. Ele fica afastado até um certo momento. Um homem chamado Barnabé o acompanha de perto. Nós lemos as missões, as viagens missionárias de Paulo, correto? 1ª, 2ª e 3ª, não existe isso na Bíblia? Sim ou não? Fala que sim. Sim. Mas a primeira viagem missionária de Paulo, na verdade, é a primeira viagem missionária de Barnabé que leva Paulo. É Barnabé que faz esse trabalho de trazer Paulo para junto do colégio apostólico. Porque eles estavam com tanto medo, pelo histórico de Paulo, de ser um perseguidor. Eles não conseguiam entender que a graça de Deus alcança os improváveis. E aquele que era um perseguidor passou a ser um perseguido. Irmãos, em todas as esferas onde nós estamos, existem pessoas que precisam ouvir do Evangelho da graça e você não tem dito porque você entende que aquela pessoa ou é difícil para o Evangelho, como se pudesse ter alguma coisa difícil para Deus, ou aquela pessoa, entre aspas, não merece o Evangelho. Pregue o Evangelho, fale do amor de Cristo, na sua vizinhança, dentro da sua casa, no seu colégio, na sua faculdade. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Então fala do Evangelho assim, ó. Tampa o olho e fala. Fala do Evangelho, fale do amor de Cristo. Nós temos ali folhetos, nós temos ali materiais, pegue e entregue. Se não quer falar, só diga assim, ó, leia isto. A sua vida será mudada pelo poder de Deus. Só isso. Uma outra grande verdade, entenda que Deus derruba muros. Tantos os de Jericó, quanto os que nós construímos para limitar quem Ele pode salvar. Deus derruba muros. Peço ao Senhor, Senhor, derruba o muro da vergonha de falar do Teu Evangelho. Lembra do exemplo de Trump? Você falaria para todo mundo. Por que nós não falamos daquele que mudou a história da nossa vida? Conta-se uma história que um pregador, ao falar ou pregar sobre Raabe, ele foi confrontado com um homem que dizia: não creio que Deus possa mudar alguém assim. E é interessante que o pregador respondeu: pois é exatamente por isso que ele escolheu Raabe, para que ninguém pense que é por mérito, mas unicamente pela graça de Cristo. Tudo o que aconteceu, eu espero que tenha acontecido na sua vida, aconteceu pela graça de Deus, não pelo mérito humano. Nós não somos merecedores. A nossa conta diante de Deus é negativa. Nós não somos justos, nós fomos justificados. É diferente. Alguém pagou a dívida que nós tínhamos, e esse alguém não foi você, não fui eu, foi Cristo. Isso é ser justificados. A conta foi paga, mas o mérito não foi nosso.
Se a cruz fosse um clube exclusivo para moralmente corretos, Raabe jamais teria entrado. Não. Mas não é um clube. É mais parecido como um hospital para pecadores. Ela não apenas entrou, mas ela foi posta na lista de família do próprio Salvador. Eu quero terminar por aqui dizendo: Raabe era uma improvável. Nós também éramos improváveis. Você pode pensar assim, mas eu não tinha a vida que Raabe tinha. Sim. Todo pecado é cometido contra a pessoa de Deus, sua vontade e sua lei. Nós pecamos. Nós ofendemos a Deus com as nossas atitudes e pensamentos. Mas o Senhor, por meio da sua graça, nos alcançou. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, como também amou Raabe. Nós gostamos de selecionar quem deveria ou quem poderia estar no céu. Ninguém deveria estar no céu por mérito próprio, e ninguém entra no céu por mérito próprio, e ninguém poderia entrar no céu por mérito próprio. Então essa questão de que o nosso pensamento de escolha está totalmente errado. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu, e você foi alcançado pela graça. E tem um motivo principal que você foi alcançado pela graça de Deus, para que fale dessa graça para outras pessoas. Tudo aconteceu porque Raabe ouviu falar da graça, dos feitos maravilhosos do Senhor. Se porventura você está aqui nesta noite, a graça de Deus quer alcançar o seu coração, se assim ainda não foi alcançado. Feche os seus olhos, se você puder. E ore a Deus. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o grande e único Salvador, faça isso agora, aí onde você está. Pode ser que você tenha saído de casa para simplesmente estar aqui. Você não sabia que a graça seria oferecida a você nesta noite. Era algo improvável. Mas o Senhor, Ele está te apresentando esta graça. Eu não vou convidar que você venha aqui à frente, não vou convidar que você fique de pé, mas vou convidar que você faça essa oração. Entregue a sua vida a Cristo. Por que eu deveria entregar minha vida a Cristo? Porque Ele te amou primeiro e se entregou na cruz por você. E se porventura você queira saber mais dessa história da redenção, nós estamos aqui para falar um pouco mais dessa história. Venha até nós. Mas também tenho um recado para você que já foi alcançado pela graça. Não guarde esta mensagem, multiplique esta verdade para outros corações. Te encorajo a falar de Cristo para pessoas improváveis nesta semana. Fale do amor que alcançou a sua vida. Dê o testemunho da graça de Deus e deixe o Espírito Santo agir. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por tudo aquilo que nós ouvimos, falamos, testemunhamos nesta noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou por sua graça. Nós não merecíamos, como hoje também nós não merecemos, mas o Senhor é o Deus gracioso. Se alguém aqui nesta noite fez a oração, Pai, de entrega de vida, que o Senhor possa estar alcançando esta vida com a sua graça, restaurando e conduzindo. Louvado e bendito seja o Senhor. Nós oramos a Ti, em nome
e por amor de Cristo Jesus. Amém.